Sejam muito bem-vindos à aula de eletrônica. Hoje a gente vai ver sobre a interface entre o meio analógico e o meio digital. Tá? Bom, a gente vai começar a estudar primeiro a conversão digital-analógico, porque a conversão analógico para digital utiliza um dos estudos que a gente vai ver nessa conversão digital para analógico. Tá? Então vamos iniciar de digital, como estou simbolizando aqui, para analógico, tá? E depois então de analógico para digital, tá? O que seria então essa conversão? Vamos falar primeiro sobre o nosso sistema, né? O sistema real é da natureza e o sistema digital. Como é que funciona isso? Bom, primeiro nós temos uma variável física. Essa variável física pode ser de vários tipos, né? Pode ser uma onda sonora, pode ser uma temperatura, uma variação de temperatura, assim como vários outros fenômenos, né, que a gente já conhece na natureza. Tá? Então, normalmente o que a gente quer fazer? A gente quer medir esse nosso sistema, que é naturalmente analógico. A gente vai ter que medir então através de um transdutor, que a gente ainda vai ver alguns tipos de transdutores no final dessa disciplina. E depois, essa medida, através desse transdutor, normalmente ele é analógico. Até existem transdutores que já internamente têm um conversor analógico para digital. Tá? Mas normalmente ele é um transdutor, que é um sensor, né? Ele é naturalmente analógico. Tá? Aí esse analógico a gente vai ter que fazer uma conversão. A gente vai ter que fazer uma conversão de sinal analógico, como está apresentado aqui, ó, para digital. Esse ADC aqui é Analog Digital Converter, tá? A gente vai precisar de um conversor analógico para digital. Aí a gente sabe que sistemas digitais têm N vantagens, né? Uma das primeiras vantagens é que num sistema digital a gente consegue fazer uma filtragem extremamente rápida e que de certa forma não ocupa espaço nenhum, né? Porque é tudo digital. O único tamanho que eles ocupam seria, por exemplo, um processador que vai processar todos os dados que foram transformados de analógico para digital. Então veja, eu posso implementar, a gente não viu nessa disciplina e nem vamos ver, filtros digitais, tá? Mas eles podem ser projetados, né, dentro de um dispositivo. Por exemplo, um celular. Né? No celular você tem uma forma de onda então, eletromagnética que está no ar. A gente faz a medição dessa forma eletromagnética através de uma antena, né, que seria o transdutor. Essa antena, então, dentro do celular, então, existe, depois que é captado o sinal, existe um conversor analógico para digital e depois a gente tem então um filtro, é a primeira coisa que tem, é um filtro. E veja que esse filtro ele tem que ser em tempo real, porque a gente vai falando, né, no celular e ele já vai filtrando. Tá? Aí, que tipo de filtro? Primeiro é um filtro que vai identificar quais dois sinais ele tem que filtrar, porque veja, tem milhões até bilhões de sinais, né? No espaço. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é filtrar para pegar o sinal que eu quero receber, né? Por exemplo, a ligação de alguém. Então tem um filtro e ele tem que ser um filtro em tempo real, extremamente rápido, certo? Se você fosse colocar um filtro analógico ali, o teu celular seria bem grande, tá? Então e olhe lá se fosse possível de fazer isso, tá? Então o que nós temos ali, ó? Nós precisamos de um filtro digital, tá? Então essa é uma das primeiras razões do porquê que eu tenho que fazer essa conversão analógica para digital. E depois nós temos todas as vantagens que os processadores oferecem, né? Ele pode fazer vários tipos de cálculos, pode fazer qualquer tipo de interpretação matemática, visual, tá? E depois, por exemplo, no caso do celular, a gente vai ter que retransmitir esse sinal. Veja, é muito difícil transmitir um sinal digital, né? Então, o que eu faço? Eu faço uma reconversão de sinal digital para analógico, tá? E envio esse sinal através de uma antena também. Tá? Aqui no caso a gente tem um atuador aqui representado por quê? Porque pode ser um atuador também. Eu estou falando de um celular.
Um celular então vai ser retransmitido através de uma antena. Daí até através da sua antena do seu celular para uma outra antena grande, né, que vai retransmitir com uma força maior para um satélite ou para uma outra antena mais próxima. Mas veja, eu também, se for, por exemplo, a medição de uma temperatura, daí no transdutor vai ser, por exemplo, ali um termopar, aí do termopar vai ser um conversor analógico digital para um sistema de processamento, vai fazer o controle, por exemplo, de um motor, de uma ventoinha, né, que vai daí atuar. Então veja que depois que eu faço os cálculos de forma digital, eu retransformo esse sinal de digital para analógico para, por exemplo, atuar num ventilador. Tá? Então veja que nós precisamos desses dois dispositivos, né, que faz a nossa interface então, entre sistemas analógicos e digitais, que é o tema dessa aula. Tá? Então vamos direto ao assunto. Vamos verificar o que é esse nosso conversor digital analógico. Tá? Eu acho que antes de a gente partir direto para conversor digital analógico, vamos deixar claro a questão dos níveis. Tá? Então vamos definir aqui, ó, que um nível na tecnologia TTL, um nível lógico, vamos botar assim, nível lógico baixo, ele é uma tensão entre 0 e de 0 a, vamos botar assim, 0 a 0,8 volts, tá? Então veja que não é exatamente só o nível 0, tá? Não é só quando eu tenho 0 que vai aparecer um nível lógico baixo, tá? Então o nível lógico baixo é de 0 até 0,8 para a tecnologia TTL, né? E um nível lógico alto nós teremos então quando eu tenho uma tensão de 2 a 5 volts. Tá? Esse aqui é o nível lógico 1. Tá? Então, aqui a gente vai trabalhar só com 0 e 1, né? Então é bom ficar bem definido isso aí. Tá? E aí se tiver entre o meio termo, aí não está bem definido o sinal, tá? Aí digamos que não estaria trabalhando de forma correta esse meu dispositivo, tá? Ele não pode ficar com essa variação muito grande, né? Ou é 0 ou é 1. Essa variação já, para mim, é de certa forma bem grande, né? De 0 até 0,8 representa 0 volts. E de 2 até 5 volts representa, então, 1 volt. Desculpa, o nível lógico alto, né? Daí não é volt, é só 1 ou 0. Tá. Então vamos analisar esse conversor digital analógico. Opa, figurinha errada. Essa aqui. Como eu falei, vamos começar do digital para analógico. Olha, quando eu falo assim, quando eu apresento essa 1D/A, é de digital para analógico. E quando eu apresento então A/D, é de analógico para digital. Então agora, se vocês olharem aquela figurinha ali embaixo, ela está dizendo que é um DAC, né? Digital Analógico Converter, isto é, de digital para analógico. Então, digital para analógico, a gente vai ter entradas numa caixinha, tá? Que representa um sistema que a gente vai ver a seguir, que são entradas digitais. Que pode ser, que cada uma entrada dessa pode ser 1 ou 0, tá? Tá. E eu tenho uma tensão de referência, né? Que só desligar o meu celular aqui. Então, eu tenho uma tensão de referência, por exemplo, 16 volts. A gente já vai ver para que serve essa tensão. E a minha saída, ela vai ser analógica. Então veja, a minha saída ela pode variar de quanto a quanto. Se eu tenho 4 bits na entrada, a gente viu que para determinar o número de estados é 2 na N, então se eu tenho 2 na 4, então eu tenho 16 estados possíveis. Tá? Bom, e se eu tenho a minha tensão de alimentação aqui que é 16 volts, nem sempre a tensão de alimentação vai ser a mesma da de referência. Vamos botar assim que é a tensão de referência. Vou chamar a tensão de referência mesmo, tá? Aí de qual a tensão que eu posso chegar aqui na saída? Ó. Se vocês verificarem essa tabela, ó, o nível 0 é 0, certo?
Então, de 0, ó, daí o 1 vai ser 1, então obviamente ó, eu só vou conseguir chegar até 15 volts, tá? Eu não vou ir até o 16 volts. Veja que ele não vai até o fundo da escala, tá? Apesar de eu ter 16 volts como referência, ele não vai ter a saída 16 volts, tá? Ele vai até, a gente vai dividir o número de bits ali, né? Então eu vou ter a minha tensão final, ou o meu fundo de escala. Então vamos definir aqui, ó, o AF definido como o fundo de escala, igual nesse caso, igual a 15, tá? Então vamos botar mais algumas definições aqui também. Bom, o número de bits aqui na entrada, e eu vou botar aqui também, ó, vamos botar aqui n igual a número de bits, que depois eu vou colocar uma expressão ali. E agora a resolução. Qual é a resolução desse sinal que está apresentado aqui, ó? A resolução, ela vai ser dada pela seguinte expressão, ó, AF, que é o fundo de escala, dividido por 2n menos 1. Esse menos 1 não está no expoente, então vamos escrever direitinho aqui. 2n menos 1. Então vamos calcular qual é a resolução aqui, ó. Essa resolução a gente já consegue ver diretamente aqui, ó. Se vai de 0 para 1, então a resolução é 1 volt, certo? Nós vamos calcular, ó. Aqui o AF seria então 15. Então, ó, 2 na N, que é 4 bits, menos 1. Então verifica isso aqui vai dar 1, porque 2 na 4 é 16, 16 menos 1, então dá 1 volt. Tá? Então essa é a resolução que eu tenho aqui no meu sistema. Tá? Ó, vamos fazer o seguinte, vamos ainda dar um pouco de ênfase a esse conversor que nós estamos vendo aqui, ó, de 4 bits. Tá? Vamos avaliar como que fica o peso, que a gente chama de peso de entrada desse conversor, tá? E o quanto que vale na saída cada um desses bits, tá? Então, para fazer isso, ó, vamos botar aqui, ó, as entradas D, C, B e A. E vamos ver qual é o peso na saída de cada bit. Por exemplo, ó, se eu tenho aqui 0, 0, 0, 1. Então, esse aqui, ó, a gente sabe quando eu tenho esse valor, que é o mínimo seria 0, né? O próximo seria 1 volt, desculpa, o nível lógico 1. Então a saída aqui, por exemplo, seria 1, certo? Agora o próximo, ó, quando eu tenho só um bit para o B. Aí isso aqui, ó, representaria o número 2. Quando eu tenho um bit só para C. Esse aqui, então, representaria, se você fosse fazer a conversão, daria o número 4. Quando eu tenho só um para D, aí esse aqui, então, representaria o número 8. Vocês podem usar aquela calculadora que eu já mostrei para vocês, né? Você vem aqui e bota aqui calculadora de programador. Você quer saber o número? Aí você pode botar em decimal. Olha aqui, já aparece, ó, binário, ó, 1000, tá? Certo. Agora, isso aqui é o que a gente chama de peso, tá? Então, ó, cada entrada digital, ela contribui com uma quantidade diferente para cada saída analógica. As contribuições de cada entrada digital são ponderadas de acordo com a sua posição binária. Então, para esse conversor digital analógico de 4 bits, nós temos esses 4 pesos, tá? E a gente vai utilizar esses pesos aqui quando a gente for fazer a conversão. Talvez para ficar um pouco mais claro, vamos fazer o seguinte, ó, vamos fazer um exercício aqui que eu peguei lá do livro do Totti. Tá? Aquele livro que eu já mostrei para vocês, né? Tá, deixa eu só copiar o exercício e colocar aqui para vocês. Imagino que vocês estão conseguindo ler o exercício aí. Mas eu vou ler também. Um conversor digital analógico de 5 bits
gera uma saída de 0,2 volts para uma entrada digital de 00001. Né? São 4 zeros depois de 1. Então determine o valor de Vout para uma entrada quando eu tenho tudo 1. Então veja quantos bits eu tenho ali, eu tenho 5 bits, né? Tá. Como que eu poderia calcular já o fundo de escala, né? Que é quando eu tenho tudo 1. Veja, ó, utilizando os pesos, eu consigo calcular isso mais facilmente, tá? Porque, por exemplo, ó, quando eu tenho, olha o que ele escreveu ali, ó, quando, ó, com um conversor digital analógico 5 bits gera 0,2 volts para uma entrada de 1, que é o que a gente tinha anteriormente, né? Então seria ali, ó, 0,0001. Oh, esses riscos aqui tão feio, né? Então vamos fazer assim, ó. Então esse aqui seria o A, B, C, D e E. Essas são as entradas, né? 5 bits. Eu vou botar o peso aqui, tá? Então peso de entrada que a gente viu antes era quanto, ó? Era 1, 2, 3. Opa, não. Era 1, 2, 4, 8 e 16, né? Que esse aqui era o equivalente assim, né? Era 0,0010, que é o 2, 0,0100, que é o 4, 0,1000, que é o 8 e o último peso é o 16, né? Só para confirmar, vamos lá verificar na calculadora. Então, se eu tenho 16, é isso aí, né? Tá vendo? Tem 4 zeros. Ó, se eu posso até converter, ó. Se eu clicar aqui, acho que ele converte, ó. Daí são 1 mais 4 zeros, tá? Que é o que nós temos aqui. Então veja, isso aqui é o peso, tá? Esses aqui são os pesos de entrada. Aí se eu quero determinar, por exemplo, qual é o valor, o Vout, né? Para quando eu tenho tudo 1. Isso aqui daí basta fazer o seguinte, ó, fica bem simples. Ó, aqui eu vou botar 0,2 volts, então vou botar... Depois o próximo peso, ó, seria o 0,2 vezes o peso. Seria então 0,4. Tá? Depois seria, ó, o 0,2 vezes o 4, que é o peso, né? 0,8. Tá? E assim por diante. Ó. Daí o próximo seria o 8 vezes o... Vamos escrever tudo aqui, né? 0,2 vezes o 8, que é o peso, tá? Então, 1,6. E 0,2 vezes 16. Aí seria o 3,2. Aí se eu quero saber agora a tensão desse cara aqui, quando eu tenho tudo 1, aí basta somar os valores. Eu somo tudo. Aí faz aqui a soma. Aí seria o... vamos botar aqui, ó, 0,2 mais 0,4 mais 0,8 mais 1,16. Vou botar um pouco mais para o lado ali. E mais 3,2. Vou botar um pouco mais para o lado já para botar a resposta ao lado. Ó, daí se você somar tudo isso aqui, aí nós temos o fundo de escala. Então, somando todos esses valores vai dar em torno de 6,2, tá? Pera aí. Deixa eu fazer na calculadora aqui, ó. Esse aqui daria 0,2 mais 0,4 mais 0,8 mais 1,6 mais 3,2. 6,2 volts, tá? Então você verifica que fica muito mais simples. Tá? Agora se eu tiver, por exemplo, o número 10111, que são os 5 bits. Daí veja que eu vou multiplicar por 0, tá? Então, na verdade, quanto que daria esse valor?
vou botar aqui, ó. Esse aqui daria igual a esse aqui, eu multiplicaria então o 0,2, ó, vamos fazer aqui rapidinho, vou botar mais aqui, né? Então esse aqui ficaria, ó, esse aqui é o LSB, tá? E esse aqui daí é o MSB, né? É o bit mais significativo. Aqui daí seria 0,2 mais o 0,4, né? Esse aqui é o 0,2. Esse aqui é 0, o peso 2, né? Vamos botar os pesos aqui. Então, peso 1, peso 2. Esse aqui daí seria o peso 4. Então, aqui seria mais 0,8. Ó, depois, esse aqui eu multiplicaria o peso 8, né? Aí é 0, tá? E depois o peso 16. Então, veja, ó, daí seria 0,8 mais 0, depois mais 3,2, tá? Então, a resposta desse aqui seria 6,2 menos 1,6, né? Vou botar aqui, então, menos 1,6. Então, daria 4,6, tá? Essa conversão. Veja que essas transformações são importantes para a gente fazer a conversão, né? Esse é o peso, tá? Então, eu sei, ó, essa aqui seria o meu fundo de escala, meu YF. É porque é o máximo valor que eu teria para esses 5 bits, visto que a entrada ali, ó, para 1 bit é 0,2 volts, como foi dado no exercício. Então, para o final, eu teria ali 6,2 volts, tá? Certo? Então, espero que tenha ficado claro aí essa parte. Tá? Que a gente vai utilizar bastante isso. Tá, outra coisinha é o seguinte, a gente está vendo aqui, ó, se vocês verificarem, a saída vai de, por exemplo, de 0 a 6 volts, 6,2 volts, né? Só que eu posso também trabalhar com o seguinte, eu posso ter conversores digitais analógicos bipolares, aqueles são unipolares, tá? Então os DACs bipolares também existem. Os DACs bipolares, eles são aqueles valores onde eu tenho valores positivos e negativos. Só que veja, em dígito binário não tem valor negativo, né? Não tem menos 1, né? Então eu tenho que aproveitar todos os sinais. Então, por exemplo, ó, se eu tenho aqui um DAC de 8 bits, ó, como é que eu poderia escrever valor positivo e negativo? Aí eu poderia fazer o seguinte, ó, o 0 é quem? Normalmente eles fazem dessa forma, tá? O 0 é a metade, tá? Bem na metade, que a metade do que, ó? De 0, 0, 0 até todos os bits igual a 1, né? Então esse aqui, ó, seria referente a o menos V de referência. Eu vejo que agora a tensão de referência tem que ser, ela pode ir para positivo ou negativo, né? Tá? O 0 daí seria a metade dos bits, né? E para quando eu tenho todos os bits com nível lógico 1, seria daí a tensão de referência positiva, tá? Aí esse aqui então seria o mais positivo, né? Vou botar assim, mais positivo. E o outro é o menos positivo, o valor menos positivo, né? Tá certo? Então, porque ele poderia variar a saída de menos V de referência até o mais V de referência, tá? Então, o que acontece é que eu vou ter digamos assim, acho que a resolução menor, né? Tá? Porque um número, por exemplo, ó, 8 bits, tem quantos estados, né? Tem, vamos botar aqui na calculadora, ó, 2, vou botar uma científica, 2 elevado a 8, 256, né? Então, por exemplo, se eu tivesse lá aquele valor de antes, a 16 volts, aí dividido por 256, ó, esse aqui seria o valor, né? Então seria 62,5 milivolts, tá? Agora, isso considerando que a saída vai de 0 até 16. Agora, se fosse a mesma quantidade de bits, só que tem uma parte positiva e outra negativa, daí já não seria esse mesmo valor, né?
é a parte positiva. Aí, claro, eu teria que alimentar com 16 e menos 16 também. Aí eu não posso utilizar todos os bits para 0 até 16 volts, né? Eu utilizaria daí 4 bits para um e 4 para o outro. Então, verifiquem que seria metade, né? Eu teria 256 estados, então eu utilizaria 256 daí dividido por 2. Ó, utilizaria metade disso aí, né? 128. Então 128 para cima e 128 para baixo, tá? Perfeito? Então é assim que a gente faria, tá? Aí veja, se for 128, vamos ter ideia aqui de quanto que valeria, ó, se fosse 16, ó, a resolução seria 128, ó, daria já a resolução de 0,125 volts, enquanto o outro era 62,5, então não é tão, fica menos preciso, né? Tá? Vocês têm que só tomar esse pequeno cuidado aí. Tá. Aí vamos fazer o seguinte, agora já vamos partir direto para os circuitos. Então vamos fazer aqui, montar um circuito. Vou botar aqui, ó, circuitos, conversores digital analógico. Então circuitos, conversores, então digital para analógico. Ó, esse aqui que eu vou apresentar é o circuitinho mais simples, tá? O que ele faz, ó? Ele utiliza aqueles pesos que a gente viu anteriormente, tá? O peso, então, para um sistema com 4 bits, tinha um peso de 1, 2, 4 e 8. Tá? Então vamos desenhar esse circuitinho. Veja aqui, o que eu fiz anteriormente? Eu fiz a multiplicação e somei, né? Só voltando aqui ao exemplo anterior. Era onde estava... Não. Aqui, ó. O que eu fiz? Eu peguei a resolução, multipliquei pelo peso e somei. E é isso que a gente vai fazer agora. Tá? O nosso conversor vai fazer isso. Ele vai multiplicar pelo peso de entrada, o bit pelo peso, e soma os valores. Tá? Então, como é que a gente faz isso? Utilizando um conversorzinho analógico, a gente pode fazer com um somador. Lembra lá, amplificador operacional, um somador? Que veja, eu estou pegando um sistema de 4 bits e estou transformando para um formato analógico. Então eu preciso de dispositivos analógicos para fazer essa conversão, tá? E é assim que a gente vai fazer, ó. Como é que eu poderia ter esse sisteminha? Opa, eu já escrevi o título aqui, né? Vou botar o título de volta. Então o que a gente vai pegar? A gente vai pegar um amplificador operacional, que a gente já estudou bastante. E daí vamos fazer o seguinte, ó, vamos fazer um somador. Esse aqui vai ser um somador inversor, tá? Então aqui vou botar aqui um RF igual a 1K, 1 kΩ. Isso aqui vai ser minha saída. É claro, eu vou ter que alimentar esse cara aqui, né? Eu vou só botar um VS mais ou menos aqui, tá? Que é como se fosse a alimentação dele. E agora eu vou fazer o seguinte, ó, vou colocar as entradas digitais. Que são 4, né? No meu caso aqui eu vou desenhar 4. Poderia obviamente ser mais. E como é que eu vou colocar essas entradas aí? Ó? Eu boto um somador, né? Como é que era o somador? Era vários resistores aqui, todos eles ligados nesse ponto aqui. Não sei se vocês lembram ele, do somador. E aí, qual é o valor desses resistores? Aí são os pesos. Daí fica mais simples, né? Aqui daí seria o peso 1. Aqui o 2. Só que, ó, tá vendo? É 1 kΩ aqui, tá? Porque depois vocês vão ver como é que vai ficar a expressão. Aqui ficaria, ó, 4 kΩ. E aqui 8.
se tivesse mais um, daí seria o 16. Tá? Para 4 bits. Então, esse bit aqui embaixo é o LSB, tá? Que é o menos significativo. E esse aqui de cima é o MSB, vocês já vão ver o porquê. Então, bit A, B, C e D. Certo? E agora, vamos, primeira coisa, vamos encontrar essa expressão, como é que ficaria? Ó. Essa expressão aqui seria então o V menos, esse aqui é o V mais, né? E o V mais e V menos igual a zero. Então aqui, ó, como é que ficaria essa corrente? Eu vou chamar isso aqui de corrente I, e essa aqui de corrente IF. Então, aqui daqui a gente tira que a corrente I vai ser igual a IF, né? E a corrente I quem é? É a tensão. Vamos botar assim o VD menos o zero, né? Que é a tensão em D menos o zero, dividido por 1K. Pois mais o VC dividido por 2K mais VB dividido por 4K mais VA dividido por 8K. E isso aqui tudo, ó, vai ser igual ao IF. O IF daí seria o menos Vout dividido por 1K. Então vocês já entenderam o porquê do 1K, né? O K porque ele vai cortar todos os Ks ali, tá? E agora, veja que todas as entradas binárias elas estão sendo divididas pelos pesos. Então deixa eu apagar os Ks, né? Que já vão se cortar todos aqui. Tá? Então já vai ficar assim, ó. Tá? É só que a saída vai ser invertida, né? Tá? Então, ó, quando eu tenho, vamos fazer o caso anterior, ó, quando eu tinha, ó, 0, 0, 0, 0, 1, opa, são 4 bits, né? 1, aí verifiquem, ó, como é que ficaria isso aqui. Isso aqui seria então o bit A, B, C e D. Quando eu tenho o bit A igual a 1, vou começar do zero, né? Vou começar quando eu tenho tudo zero, ao invés de eu substituir aqui na expressão, que tá ali, ó, vai dar zero, né? Vai dar zero, tensão Vout. Agora se eu tenho 0, 0, 0, 1, aí a tensão lá daria quanto, né? Aí seria, ó, tudo isso aqui é zero, tudo zero, e aqui seria então 1, né? Aí seria 1 dividido por 8. O negativo eu vou ignorar, tá? Então vamos deixar, vamos dizer que tá o negativo ali, mas aí 1 dividido por 8, vamos fazer aqui na calculadora. Dividido por 8 dá 0,125. Tem alguma coisinha aqui que tá errada, tá? Pera só um minutinho. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Ah, tá. É que é o seguinte, eu esqueci de falar para vocês qual é o valor que eu estou alimentando aqui, né? Porque assim, ó, não precisa ser 1 volt, né? Porque isso aqui, ele precisa de um valor de verdade, né? O bit, como a gente falou, o bit no estado lógico alto é 5 volts, né? Vai de 2 a 5 volts, mas digamos que é 5 volts, tá? Então, na verdade, esse VA aqui, ó, ele não seria 1, né? Seria, por exemplo, 5 volts, tá? Porque é o valor que eu estaria adicionando ali, né? Aqui nessas entradas digitais, tá? Então, é o valor que eu tenho que colocar lá também. Então, veja, essa expressão, para ficar correta, a gente tem que fazer o seguinte, ó, vamos botar aqui, ó, vezes o V de referência, que é aquela nossa tensão de referência que eu tinha falado no instalo. Vamos botar isso aqui igual a 5, tá? Então, na verdade, seria aqui, ó, obviamente, daria 1 sobre 8 vezes 5, né? Então, vou botar aqui, ó, vezes 5. E daí vai dar 0,625. Vou botar um pouco mais pro lado aqui, ó. Tá?
Aí se, por exemplo, eu tenho naquele outro formato lá, só nos pesos, né? 0, 0, 1, 0. Aí veja, aí agora só esse cara aqui vai ser 1, né? Então a gente pode dizer agora que isso aqui são os bits. Ó, a vez de referência são 5 volts, né? E esse aqui são os bits, só bits mesmo, tá? Deixa eu apagar isso aqui, ó. Esses aqui são só os bits. Então aqui seria, por exemplo, ó, 0, 1, 0, 0. Aí quanto que daria, ó? Aí que seria 1 sobre 4 vezes 5. Isso vai dar 0,25 vezes 5, né? Daria 1,25. Tá? Nós estamos fazendo exatamente o que nós fizemos anteriormente, tá? A gente está começando bem do início mesmo, para ver como é que é um circuito digital analógico. Agora, eu poderia fazer isso para todos os casos, né? Então aqui, por exemplo, 0, 0, 1 e 1, também poderia fazer isso? Poderia. Aí basta agora fazer o seguinte, aqui eu troco para 1 daí, ó. Então daí ficaria multiplicado, ó. Esse aqui a gente viu que é equivalente a... peraí, 1/4 é 0,25, né? E esse aqui então é equivalente a 0,125. Então eu somo os dois e multiplico por 5 volts, né? Então vamos fazer aqui, ó. Então seria, ó, 1 dividido por 4, né, que é o 0,5, mais o 0,125, que é 1 sobre 8. Aí vezes 5. Ó, dá 1,875. Tá? Então esse aqui seria 1,875 volts. Isso aqui é volts aí, né? Saída, né? Tá? E assim por diante, tá? Aí vamos ver qual é o fundo de escala, ó. O fundo de escala seria então tudo igual a 1. Então vamos fazer na calculadora aqui, ó. Esse aqui então, vamos botar que seria, ó, esse aqui seria equivalente então a 0,5, né? E esse aqui seria equivalente então a 1. Então eu somo tudo, eu multiplico por 5. Então é 1 mais 0,5 mais 0,25 mais 0,125. Dá 1,875 vezes 5. Porque é a tensão de referência. Então, ó, o meu fundo de escala aqui seria 9,375, tá? Então, 9,375 volts. Agora aqui está um exemplo claro que, veja que eu não posso utilizar a mesma tensão de alimentação para a tensão de referência. Por quê? Veja que a minha tensão de alimentação ela tem que ser ali no mínimo, sei lá, 9,4 volts, né? Aí eu botaria um pouco mais esse VS aqui que eu estou simbolizando aqui, ó, tá? Está alimentando. Porque a tensão de saída vai até 9,375. E na verdade, ó, aqui ele é negativo, tá? Tem um negativo aqui, porque é tudo negativo. Eu só não disse que era negativo ali, mas na expressão vai ser negativo. Então, a saída aqui vai ser tudo negativo, tá? Tudo negativo. Tá bom? Então, esse é um primeiro circuito mais simples aí que eu posso utilizar para fazer a conversão. Né? E veja, e esse cara aqui, ó, ele é o fundo de escala, é o meu AF, tá? É o valor que ele chega. É o máximo valor que ele pode chegar. Vamos fazer um exercício rapidinho para esse circuitinho aí. Deixa eu copiar aqui do livro. Ó, só para vocês terem ciência, eu estou pegando esses exercícios lá do livro do Toth. Ele tem um capítulo muito bom sobre esse tema. Eu recomendo fortemente darem uma lida nesse livro, tá? Nesse capítulo ele é curto, mas ele demonstra bem direitinho como se faz todas as conversões dos circuitos, tá? Eu recomendo. Para quem tiver o livro, né? Obviamente, tá? Para quem não tiver, aí vai ter que seguir só na aula mesmo ou outros materiais na internet. Então vamos colocar aqui o exercício, ó. Então determine o peso de cada bit de entrada do circuito da figura 11.5, que é o que eu desenhei aqui, tá? Deixa eu botar ele aqui, esse aqui, tá? E depois, ó, mude RF para 250.
e determine a saída do fundo de escala. Primeiro vamos terminar o que a gente já fez parte aqui, né? A gente já calculou então esse primeiro fundo, que era, então vamos botar para quando eu tenho, vou botar aqui CDCBA, então 0001, 0010, 0100 e 1000 para determinar o fundo de escala. Tá, então a gente já fez aqui, ó, para 0,625. A gente viu esse aqui era 1,25. Depois era 1, não, o outro a gente não fez. Mas a gente pode fazer, né? Como a gente fez naquela conta anterior. Ó, então, como é que a gente tinha feito? Nós pegamos ali a resolução, que era 0,625. Daí a gente fez vezes, então, ó, só lembrando, 0,625 vezes 1 vai dar isso aqui. Depois, 0,625 vezes 2 deu 1,25. Depois, ó, 0,625 vezes quanto? Aí é o peso, vezes 4. Então vamos fazer aqui, vamos ver quanto que vai dar. Então, 0,625 vezes 4 dá 2,5. Vou anotar aqui. Então aqui vai dar, 2,5, né? Estou colocando aqui em cima, mas vou colocar aqui embaixo também. Vou dar mais um espaço aqui. Para ver alto, né? E para finalizar, 0,625 vezes o outro peso, que é o 8. Então isso vai dar 8,625, dá 5 volts. Tá? Então esses aqui são a tensão na saída de acordo com os pesos, tá? Tá. E depois, ó, esse é o item A, né? Esse aqui é o item A. E depois o item B, ele está dizendo o seguinte, ó, mude RF, que é esse resistor aqui, ó, para 250. E ver o que vai acontecer, 250 ohms, né? Aí determine a saída de fundo de escala, que é essa aqui que está aqui embaixo, né? Ó, veja que se eu dividir 1000 por 250, vai ser igual a 4, tá? E isso é o quanto reduziu. E isso vai ser válido para todas as entradas aqui, ó. Tá? Então veja, eu vou diminuir de todas as entradas o 4. Isso é, o fundo de escala vai ser então, o novo fundo de escala vai ser esse 9,375 dividido por 4. Então deixa eu apagar aqui. Vou botar aqui então um novo fundo de escala, o item B. Então o meu AF, né, que é o meu fundo de escala, ele também vai ser, ó, menos 9,375 dividido por 4. Isso aqui vai ser igual a 2,344. Então 2,344. Esse vai ser a nova tensão. O nosso novo fundo de escala. Então veja que, digamos que eu só tenho alimentação de 5 volts e eu quero alterar o fundo de escala, também posso, né? Posso alterando o RF aqui, tá? Digamos, eu vou alimentar com 5 e vou botar a referência com 5. Tá? Então daria esse valor também. Certo? É simplesmente alterando o resistor. Então já é uma dica aí. Tá, mas aqui nós já começamos com um pequeno problema nesse conversor, tá? Um dos problemas relativos agora à precisão na conversão é o seguinte. Veja que essa alimentação aqui, ó, se eu alterar essa alimentação, que cada uma dessas entradas aqui, ela vai ser alimentada com uma tensão. Se tiver um pouco de variação nessas tensões de entrada aqui, o que vai acontecer? A resposta já não vai ser de acordo com o que eu tenho aqui. Então veja, uma coisa que tem que estar bem correta é o seguinte, eu tenho que alimentar todas essas tensões de entrada, que todos esses bits têm que ter a mesma tensão. Na teoria é fácil, né? Digo que é 5 volts e pronto, mas na prática já não é tão simples assim. Tá? Então, vamos lá. Ó,
como é que eu poderia fazer agora um circuito para garantir que todos eles tivessem a mesma tensão de alimentação? Eu vou botar aqui um desenho lá do livro Touch mesmo. Vou mostrar para vocês um circuitinho que tem uma precisão um pouco melhor. Na verdade é meio que óbvio, né, isso aqui. Porque, ó, o que eu faria, ó? Eu utilizaria apenas uma fonte de 5 volts e comandaria, eu não colocaria os 5 volts direto ali na entrada, né? Veja que o que não, na verdade eu até posso botar os 5 volts direto na entrada, naquelas que eu coloquei ali, mas o acionamento dos bits teria que ser de forma externa, né? Veja. Porque, veja, ó, assim, ó, eu estou garantindo que todo mundo vai receber a mesma tensão, tá? Veja, é uma tensão só para todo mundo, eu não posso ter tensões individuais para cada um, tem que ser uma tensão para todo mundo, e daí eu só venho entre com as chaves aqui para acionar, tá? E daí eu alimento todo mundo com a mesma tensão, tá? Esse conversor, ele ainda tem um outro problema, que é o seguinte: a precisão de um resistor de 1K, ela é bem diferente da precisão de um resistor de 8K. Mas ainda, de certa forma, ainda é meio que tolerável. Agora imagine um sistema com 16 bits. Isso aqui são só 4 bits. Ó, se fosse 8 bits, como é que ficaria os pesos? Tá? Ficaria 1, 2, 4, 8, 16, 32 e 64, né? Esses aqui são os pesos para 8 bits. Então veja, eu vou estar utilizando o resistor de 1K e um outro de 64K. Olha, a precisão aqui já começa a alterar, tá? De um resistor de 1K e de 64K. E veja que esse aqui é muito sensível a esses resistores. Aí, enquanto, sei lá, aqui se eu botar 3%, digamos que tem um resistor de 3% para 1K, daí vai ser, vamos fazer a conta aqui, ó. Qual é a resistência, a variação de resistência? 3% para 1K, então 3 dividido por 100 vezes 1000. Ó, isso significa que eu posso ter uma variação de 30 ohms, tá? Agora, por exemplo, 64K. Então, vezes 3 dividido por 100. Ó, eu posso ter uma variação de 1920 kΩ, tá? Se eu for a mesma precisão de 3%. Então veja, é uma variação muito grande e essa variação vai interferir certamente na tensão de saída. Então veja, à medida que eu vou aumentando o número de bits, vai ficando com uma precisão pobre. Então não é um circuito que é muito adequado, né, para fazer a conversão. Porque as variações dos valores ali das resistências são muito elevadas e, claro, um resistor ali, eu teria que usar um resistor com uma precisão muito alta, tá? Então não me parece ser um circuito muito adequado. Isso aqui para 8 bits, imagina para 16 bits, tá? Então veja que não é muito adequado para quando eu tenho uma grande quantidade de bits. Bom, tem outras coisas que dá para fazer. Tá? Tem um outro circuitinho, que é um circuito, que é um conversor digital analógico, que ele tem saída em corrente. Ajuda um pouco, tá, melhora um pouco. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Tá lá no livro também, tá, esse circuito. Deixa eu pegar botar esse circuito aqui. Espera aí que eu tô fazendo uma imagem aqui. Vou botar o livro aqui direto. Não, peraí, deixa eu ver. Vou botar aqui, só um minutinho. Tá, vamos ver aqui, ó. Aqui. Essa aqui, ó. Olha só. Aqui nós temos, ó, uma corrente, né? Veja, agora nós estamos um circuitinho de saída em corrente, tá? A saída em corrente é bom porque se eu for aumentar, por exemplo, veja que cabos têm resistência, né? Se eu tenho saída em corrente, o que acontece é que não interessa a resistência que eu vou ter, não é que não interessa, mas se eu tiver um pouco de resistência,
se eu garantir que a corrente é a mesma, tá? O que acontece é que as quedas de resistências que eu vou ter no meio do caminho, se eu ter uma fonte de corrente, não vai interessar muito, tá? Então, vejamos aqui, ó. Aqui, esse circuitinho, ele já pode ser representado da seguinte forma. Ó, como que seria essa corrente I-out? Essa corrente I-out, ela vai depender do que? Vai depender de quais dessas chaves estão acionadas. Por exemplo, se o meu B0 está acionado, ó, vejo que a corrente referente a esse B0 seria o que? Ó? Seria a corrente I0 dividido por 8. Tá? Aí veja, dependendo as chaves que eu for ligar ali, B0, B1, B2 ou B3, ele simplesmente vai somando correntes à saída. Tá? Então essa é uma outra forma que melhora um pouco a precisão, porque veja que eu posso ter resistores ali, por exemplo, de 10 ohms ou talvez até menor, tá? Mas ainda tem circuitos melhores, tá? Que a gente vai ver a seguir. Esse aqui também não é muito utilizado, é melhor do que o outro, mas ainda não é muito utilizado, tá? A única coisinha aqui é que no final, ó, eu teria que fazer o quê? Eu teria que usar um conversor, porque aqui está saindo em corrente, né? Eu teria que usar um conversor de corrente para tensão, que poderia ser esse que está apresentado aqui embaixo, ó, né? Então, se eu entro uma determinada corrente aqui, eu saio com uma tensão que é aquela tensão invertida, né? Que é de menos I-out vezes RF. Na verdade, ele é muito parecido com o anterior, tá? Mas o que acontece é que, ó, veja que no outro circuito ele era conectado diretamente a um amplificador operacional. Esse aqui, ó, vai ter uma corrente circulando, essa corrente I-out, vai passar em cima do resistor. Aí vem e lê apenas a tensão, tá? Em cima desse RL, tá? Então essa é uma outra forma de fazer também. Então vamos analisar outro circuito que não tem esse problema dos resistores, tá? Verifique esse circuito que eu estou apresentando na tela. Ele se chama rede R2R. Por quê? Porque ele é formado por apenas dois tipos de resistores, um R e um 2R. Aí pode ser 1K e, por exemplo, 2K. Verifique que aqui eu tenho um circuito com 4 bits e se eu quisesse ter mais bits era só colocar mais bits. E veja que a quantidade de resistores aumenta, mas eles têm os mesmos valores, o que melhora muito a precisão desse meu circuito. Agora, como é que nós podemos analisar esse circuito? Vou colocar aqui o nome V0, V1, V2 e V3, tá? Agora eu vou analisar a tensão em cada um desses pontos. Vamos começar então aqui por V0 em função de V1. Para fazer isso, por enquanto eu vou apagar esse amplificador operacional para ficar mais fácil a visualização, tá? Então é o seguinte, ó. Atenção, a minha primeira pergunta é: quanto que vale V1? Peraí, V1 em função de V0, tá? O que eu fiz aqui? Tá, quanto que vale V1 em função de V0? A minha primeira pergunta. Aí eu posso, observando esse circuito, é que eu posso fazer essa análise. Então, vamos lá. Aqui verifique que esses dois resistores eles estão em paralelo, né? Porque aqui tem referência aqui e aqui. Aí eu posso botar eles juntos, né? Então eu vou fazer isso. Ó, se eles estão juntos, esse circuito basicamente ficaria assim, ó. Deixa eu pegar aqui a cor branca para apagar. Então aqui ficaria assim. Aí se eu botasse eles em paralelo. Aí daqui eu posso tirar a seguinte expressão. Eu posso dizer que V0, que V1 na verdade, vai ser igual a V0 sobre 2. Por quê? Ó? Porque veja, eu vou redesenhar o circuito. Ali vai ter, aqui é V1, aqui é um resistor e ele vai ficar um resistor aqui. Isso é um divisor de tensão, né? Onde eu quero determinar essa tensão V0. Então pelo divisor de tensão, ó, V1 vai ser V0, desculpa. Está errada a expressão, né? O V0 vai ser igual aqui, ó, vai ser igual a tensão na entrada, que é V1, vezes a resistência, essa aqui, dividido pela soma das duas, né? Então vai ficar 2R. Então isso aqui na verdade vai ficar, ó, V1 sobre 2. Tá, então essa é a primeira expressão que eu encontro. Então, ó, V0 vai ser igual a V1 sobre 2.
Agora, vocês podem continuar fazendo as contas. Ó. Verifiquem que aqui agora, olhando na figura, eu tenho uma soma de dois resistores também. Então, vou fazer isso de novo. Agora, eu vou escrever V1 em função de V2. Tá? Então, aqui eu posso fazer o que? Esses dois resistores que eu desenhei aqui estão em série. Eles vão somar e vai ficar também 2R. Só que eles vão também ficar em paralelo com esse 2R aqui. O que vai dar novamente R. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar aqui também. Tá? E agora aqui ficou R também. E vamos escrever de novo. Então, eu tenho novamente o mesmo circuito que eu tenho ali embaixo. Aqui então V1 vai ser a mesma expressão, né? Porque veja, eu tenho um R aqui e um outro R ali. Então, o divisor de tensão vai ficar, V1 vai ser igual a V2 sobre 2. Tá? E novamente, verifiquem que agora eu somo de novo os resistores. Tá? Então, e vai dar 2R que eu faço em paralelo novamente com esse 2R. Então, esse circuito, eu vou apagar aqui novamente. Esse circuito vai ficar, como falei para vocês, a mesma coisa. Só que aqui, aqui vai ficar também R. É genial esse circuito, né? E veja, agora atenção, vai ser também, V2 vai ser igual aqui, vai ser igual a V3 sobre 2. E agora quem é V3? V3 é o próprio VS, né? Se vocês verificarem, V3 ele está conectado aqui com o VS. Então, V3 é igual a VS. E agora vamos escrever todas essas expressões. Eu vou botar mais uma que faltou aqui, que eu vou botar aqui ao lado. Então, V0 é igual a V1 sobre 2. Tá? Então, vamos agora apagar tudo isso aqui, porque está meio com uma bagunça, né? E deixa eu reorganizar isso aqui. Tá, então deixa eu movimentar aqui um pouco. Deixa eu organizar isso. Vou começar então com V0, vou botar ele aqui em cima. E o restante aqui. Tá legal? Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever V0 em função de VS. Tá? Como é que ficaria isso, Então, V0, aí eu vou substituindo um outro, né? Aqui, V3 aqui, o V2 ali e o V1 lá. Tá, eu vou começar pelo V2. Então, isso aqui vai ser igual a VS sobre 2. Né? Aí o V2 está aqui. Então, eu vou substituir, vai ser VS sobre 4. E o V1, vou apagar isso aqui. O V1 vai ser igual aqui, vai ser igual ao V1 dividido por 2. Só que o V1 é VS sobre 4, então vai ser VS sobre 8. Então aqui a gente tira aqui, V0 vai ser igual a VS sobre 8. Tá? Porém, aí nós temos uma coisinha aqui, veja, vamos botar o circuito novamente. Deixa eu pegar aqui, botar o circuitinho aqui novamente. Veja que o circuito, ele está conectado ao amplificador operacional, tá? E o meu V0, ele está aqui, lá em cima. O meu V0 está aqui, tá? O meu V0 está ali. Tá? Então vamos analisar agora o que acontece quando eu tenho a conexão aqui do primeiro bit, que até agora não conectei nenhum bit, tá? Então vou conectar um para ver. Vamos ver como é que fica. Daí, só um pouquinho. Como é que tá isso? Vamos conectar ele aqui, Tá, então eu tenho meu primeiro bit conectado, tá? Se vocês verificarem, o V0, ele está conectado o bit B0 foi conectado, né? Foi conectado, que eu digo, foi movimentado, ele foi de 0 para 1. E agora, olha lá onde é que eu tenho o V0, O V0 está aqui, né? E veja que tem um resistor agora aqui, né? De 2R. Então, eu posso redesenhar esse circuito assim, O V0. E esse cara aqui,
2R. E agora eu tenho amplificador operacional, né? Que é R. Certo? E agora a minha saída aqui, ó, vai ser quanto? Ó? A minha saída para quando eu tenho o bit 0 conectado. Eu vou botar aqui Vout e o 0. Tá? O 0 significa que o bit 0 foi acionado. Se eu for reescrever isso aqui, ó, vai ser igual então a V0 menos 0, né? Dividido por 2R. Vai ser igual a 0 menos Vout 0. É quando eu tenho só o bit 0 conectado, tá? Tá? E daí daqui, ó, eu corto esse R com esse R e eu vou ter resposta aqui o Vout 0, que é quando tem o bit 0 conectado, ele vai ser igual a V0 menos V0 sobre 2, né? Tá? Só que o meu V0 é quem? Aí nós já determinamos, V0 vai ser igual a Vs sobre 8. Então, o meu Vout 0 vai ser igual a menos Vs dividido por 16. Tá? Isso, então, é para quando eu tenho o meu bit conectado. O meu bit B0 conectado. Tá? Agora, quando eu tenho o B1 conectado, aí como é que fica? Ó? Aí, na verdade, é o V1, né, que está conectado lá naquele resistor. Então, vamos ver, vamos observar como é que vai ficar isso. Deixa eu pegar uma outra lousa aqui. Aí eu teria aqui, né, aqui também seria 2R, que seria o V1. E esse aqui, daí seria o R, né, e esse aqui, então, R. E aqui seria o Vout. Vamos chamar de 1, quando eu tenho o bit B1 conectado. É a mesma coisa. O Vout 1 vai ser igual a menos o V1 dividido por 2, né? Era isso que eu tinha anteriormente? Era, né? Acho que era isso, né? Tá. Só que agora o V1 quem é? Aí vamos encontrar lá os nossos cálculos de novo. Ó. O V1 é Vs sobre 4, que está aqui. Ó. Então, vamos colocar lá. Então, é menos Vs sobre 8. Tá? Então, veja, ó, eu posso fazer para os outros também. Vai dar o seguinte, ó. Vout para quando está o bit 2 vai ser igual a menos Vs sobre 4. E o Vout para quando eu tenho o terceiro bit conectado vai ser igual a menos Vs sobre 2. Deixa eu apagar aqui, vamos escrever novamente, vamos organizar isso, tá? Vamos dar uma organizada nisso. Tá, deixa eu movimentar e organizar isso melhor. Tá, e agora falta aqui pra gente só escrever quando eu tenho o bit conectado. Então, quando eu tenho, por exemplo, o bit 0, né? Então, Vout para o bit 0 vai ser igual a menos Vs sobre 16. E daí é o seguinte, eu posso escrever uma expressão geral bem legal. Ó, Vout vai ser igual ao quê? Vai ser igual a B3, que é o bit 3, vezes quem? Vezes Vout 3. Que seria essa expressão aqui. Tá? E mais B2 vezes Vout 2 mais B1 vezes o Vout 1. Eu vou ter que botar lá para baixo, não vai ter espaço.
e mais B0 vezes o Vout 0. Tá? Aí eu posso substituir também as expressões, né? Vamos substituir aqui para ficar direitinho. Deixa eu ver, acho que eu posso... tem espaço aqui, eu vou botar isso aqui um pouco mais para cima. Ó, então veja que todas as saídas ali tem o VS, então dá para botar eles em evidência. Então dá para fazer aqui, ó. Vout vai ser igual aqui, ó, menos VS, que vai multiplicar quem, ó? Aí vai ser o B3 é 1/2, né? Então é 1/2 vezes o B3. Pois mais o B2 é 1/4, né? Então 1/4 vezes o B2. Pois mais 1/8 vezes o B3. E mais 1/16 vezes o B0. E daí aqui está a nossa expressão. Veja que de B0 até B3 pode ser 1 ou 0. Se eu tiver, por exemplo, sei lá, vamos botar aqui 0,001, aí obviamente eu teria o VS dividido por 16, né? Aí a minha resposta seria o que, ó? O Vout, para esse caso ali, ó, seria igual a menos VS sobre 16. O que obviamente fica exatamente igual àquele cara lá. Tá? Então veja que esse sisteminha aqui que a gente montou, ele é igual aos outros, só que ele utiliza só dois resistores, R e 2R. Aí eu posso fazer daí para vários bits. E obviamente que daí fica muito mais preciso, tá? E por isso que ele é tão vantajoso. Ó, tem um circuito integrado que ele é bem legal. Peguei aqui na internet, ó. Que ele é o AD7524, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês verificarem que ele é... Se algum dia vocês precisarem, né, de um conversor analógico digital, digamos, você tem ali um... Isso acontece bastante com o Arduino, né? Para quem não conhece o Arduino, vamos botar aqui, né? Tá aqui, Arduino. Arduino é um microcontrolador parecido com esse aqui, ó. Vamos... Esse aqui, ó. Tá vendo? É baratinho, né? 59. Esse aqui é que vem mais umas coisinhas. Tem mais barato que isso ainda, tá? Sem fazer propaganda aqui, né? Vou até tirar para não fazer propaganda, tá? Mas é isso aí, ó. É um circuito integrado. Tem vários tipos de Arduino. Tem até mais barato que isso. Se eu não me engano, até tem uns por R$40, tá? Vocês podem comprar para fazer umas brincadeiras aí, né? Fazer alguns controles. E é o seguinte, esse cara aqui, ó, alguns deles não tem conversor analógico digital ou digital para analógico. Aí vocês precisariam, por exemplo, de um circuito integrado. Aí, por exemplo, vocês poderiam utilizar um cara desse, ó, que é o AD7524, tá? Então ele é de 8 bits. E olha só o que ele usa dentro dele, ó. A nossa rede R2R. Ele usa um resistor de 10K e um de 20K, tá? E obviamente que daí vocês têm que conectar mais um dispositivo aqui na saída, ó, porque veja, aqui ele só tem a rede, ele não tem amplificador operacional. Se vocês verificarem com o nosso desenho anterior, aqui, ó, ele precisa desse cara aqui, ó. Tá? Ele também precisa então botar isso aqui externamente. Tá? Aquele ali é o datasheet dele, vamos ver se ele informa mais alguma coisa sobre isso, ó. Veja, ele não é só para fazer a conversão analógico digital. Ele pode fazer, tem outras aplicações para eles também, tá? Eu posso controlar a amplitude de sinal, tá? Porque, por exemplo, eu posso fazer uma forma de onda digital e transformar ela para analógico também, né? Uma rampa, se eu fizer uma rampa, por exemplo, com uma determinada frequência, ele vai ir convertendo esse sinal e vai sair um sinal senoidal, ao qual eu posso controlar digitalmente a amplitude desse sinal, uma senoide, por exemplo, tá? Deixa eu ver aqui, normalmente aparecem esses nos datasheets aqui, é no manual do fabricante, né? O circuitinho mais comumente utilizado, tá? Aqui, né, ele está dando um exemplo, né, de como que você pode fazer essa conexão. Veja que temos aqueles circuitinhos ali fora, tá?
Ó, veja que aqui ele utiliza o 20K, né? Tá. Ele faz a leitura, certo? Eu acho que provavelmente isso aqui é um diferencial, não? Ele, bom, ele tem os circuitinhos, daí tem que dar uma lida melhor, tá? Esse aqui eu não sei para que serve, mas... Bom, tem que dar uma lida no datasheet, tá? Mas você vê, tem um circuitinho que você pode... Essa aqui é só a rede, né? O que eles estão oferecendo aqui. Isso aqui provavelmente é para quando tu quiser mais bits, tá? Deixa eu ver. Power Generation. É que daí tu pode botar em série, né? Acho que é isso. Deixa eu ver. Eu imagino que seja isso. Tá? Então esse é um dos circuitos que tu pode utilizar, né, para fazer essa conversão digital analógica. Bom, a gente viu então os principais tipos de conversores digitais para analógico, tá? Existem outros também, tá? Mas a gente vai encerrar por ali. E agora a gente vai ver o inverso, a gente vai ver a conversão de analógico para digital. Por que a gente viu a conversão digital analógico primeiro? Porque se vocês verificarem aqui embaixo, ó, olha só, a gente tem uma caixinha que é um conversor digital para analógico, tá? Que é o que a gente acabou de ver. Então veja que nós temos ali os bits na entrada, né? E temos o sinal de saída. E como é que a gente vai... Como é que funciona esse dispositivo? Então, um conversor analógico digital. Esse VA é o sinal analógico que você quer converter para sinal digital. Então, digamos ali que tem ali 5 volts ou 1 volt, né? Vamos começar aqui, por exemplo, tenha 5 volts, tá? Vamos botar aqui, então, esse aqui é 5 volts que tu tem ali na entrada. Aí tu quer converter isto para sinal digital. O que você faz, ó? Basicamente você vai fazer o seguinte, ó. Você vai colocar o sinal de 5 volts ali, digamos que ele já está ali. E aqui, ó, essa tensão VAX, ela é uma rampa de subida. Mas é uma rampa de subida digital. Aqui, na verdade, ela não é digital, digamos que ela é um degrau, tá? Ela vai aumentando em degraus. De que forma? Por exemplo, se eu tenho aqui, vamos botar numa forma de gráfico aqui. Eu tenho aqui sei lá, essa é a tensão, vou botar aqui VAX, tá? E aí, digamos que aqui está a minha tensão, eu vou desenhar mais para cima aqui. Aqui está a minha tensão pontilhado. Esse é o meu 5 volts, que é a minha tensão VA. Digamos isso aqui, daí isso aqui é, por exemplo, igual a 5 volts. Aí eu tenho uma rampa, ela vai subindo em degrau. Tá? E esse degrau o que seria? Seria a resolução, por exemplo, do meu conversor digital analógico. Aí o que acontece, ó? Verifiquem que para cada degrau eu tenho ali, sei lá, como a gente tinha visto antes, 0,2 volts. Aí daí vai aumentando, vai aumentando. Aí 0,2 volts equivale a 0,001. Aí depois vai para aumento o degrau, 0,010, que equivale, por exemplo, a 0,4 volts. E assim por diante. Aí imagina, tu tem esse valor de 5 volts que tu quer converter, aí tu vai aumentando o degrau, tu vai aumentando, aumentando, aumentando. Quando ultrapassa, quando o degrau ultrapassa, isto é, o VAX é maior do que o VA, olha o que acontece, ó. Esse dispositivo que nós temos desenhado ali, isso aqui é um comparador. O que o comparador faz? Se a entrada positiva, que é o VA, for maior que a entrada negativa, que é o VX, daí ele bota 1 na saída. Então, se VA for maior que VAX, aí a saída dele é 1. Se o VA é menor que o VAX, aí a saída dele é 0. Então ele está em 1, né? Ele começa em 1, porque o VAX vai ser 0. Aí quando ele ultrapassa, quando o VAX ultrapassa o VA,
Aí ele vai para 0. Aí quando ele vai para 0, esse 0 vem para a unidade de controle. E daí ele mostra aqui, ó, EOC, é o fim de conversão. E aí ele pega o valor que estava aqui no registrador e armazena. Aí diz, esse vai ser o resultado digital. Tá? Então vamos ver com mais cuidado isso aqui. E qual é a frequência de conversão? Ela é dada aqui pelo clock. E como é que é formado esse degrau aqui? Esses degraus. A gente já viu isso, né? Lembra lá com a lógica sequencial, que a gente fazia os contadores? Então é esse aqui, ó. Ele está dentro dessa caixinha, esse contador. Então verifique que você já consegue, montando as partes, montar esse conversor inteiro. É porque você sabe fazer um contador, que a gente viu em lógica sequencial. Eu acabei de apresentar um circuito conversor digital analógico. Um comparador você pode fazer com amplificador operacional. Aí, obviamente, só teria que fazer uma lógica de controle, que daí você poderia também utilizar lá o mapa de Carnot, né, para fazer o teu controle para determinar o final de conversão. Então, veja, só com o ensinamento que a gente já teve nessa disciplina, você já conseguiria fazer um conversor analógico digital. Obviamente que não vale a pena você fazer se você pode comprar um ali por R$1, R$2, né? Os circuitos integrados que a gente vai ver no final dessa aula, tá? Mas veja, eu só estou demonstrando o conhecimento que vocês já adquiriram nessa disciplina, tá? Obviamente tem muito mais circuito que isso, tá? Tá, então vamos agora dar uma olhadinha mais de perto como funciona todo esse controle, tá? Mas eu espero que tenha ficado claro a ideia aqui, tá? A ideia é utilizar um registrador, que é um contador, né, que ele vai fazer essa forma de um degrau. Aí tu usa um conversor digital para analógico, né, porque o contador é digital. Aí tu usa o conversor digital para analógico para ter um sinal analógico que você vai comparar com a entrada que de fato você quer fazer a conversão. Quando ele atinge, né, um valor maior, aí você pega o valor que está aqui que foi o último valor utilizado, e este é o resultado digital. Tá certo? Tá, vamos dar uma olhadinha mais perto no circuito internamente. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Só um minutinho. Só um pouquinho, deixa eu copiar aqui. Espera aí. Tá. Olha só. Vamos ver como é que funciona. Eu já meio que expliquei, né? Então, acho que vai ficar já meio que claro, né? Olha só. Ó, esse aqui, na verdade, não precisa nem do mapa de Carnot. Tá aqui já o circuito todo já, né? Olha só, aqui tá a entrada. Né? A entrada VA, tá? Que é ali onde eu boto o sinal que eu quero fazer a conversão. Veja, ó, esse EOC barrado, né? Veja que ele vai, quando for maior, ele vai ensinar o sinal 0, né? Quando ele for maior, vai ser 0. Enquanto ele não for menor, vai ser 1. Então, quando for 0, isso aqui, ó, é 0, tá? E daí o que acontece, ó? Isso aqui já não funciona mais, vai ser sempre 0, né? Uma vez, então, que é feita a conversão, ele sinalizou, ó, foi feita a conversão, isso aqui vai para 0. É porque eu tenho um 0 numa entrada, uma porta E, vai ficar 0, né, o clock. Isto é, ele vai parar de contar. Quando ele para de contar, o que vai acontecer? Aí tu pega o resultado digital. Tá? E aí, quando que vai voltar a contar de novo? Aí tu tem que entrar com um pulso aqui no start. Vamos ver o que acontece quando tu bota um pulso aqui no start. Quando tu bota um pulso no start, olha só. Deixa eu verificar aqui. Ele vem aqui, ó, e reseta o contador. Isto é, ele bota o contador para 0. Digamos que é 4 bits, né? Ele bota para 0. Tá? Bom, daí ele dá o pulso, bota o contador para 0. Quando ele dá o pulso, ele já zera, ele mantém, digamos que está funcionando ali, daí tu vem aqui, eu aperto o botão, eu quero que inicie agora. Aí ele tem que garantir que ele vai começar em 0 e que isto é, o clock não esteja funcionando, então ele já bota em 0, né? Quando ele dá o pulso,
Aí aqui é 1, aí pela porta inversora vai para 0. Né? Ele 0 aqui, reseta o contador, daí vai tudo para 0. Né? E como o clock está funcionando, o que ele vai fazer? Ó? Esse EOC, ele tem que ser, a partir do momento que tu zera isso aqui, esse EOC já vai para 1 de novo, né? Porque daí, ó, se ele é 0, esse aqui vai dar 0, e daí o EOC vai para 1 de novo, e daí esse aqui já vai para 1, e daí ele habilita o contador, né? Porque se eu tenho, ele é só um pulso, né? Aí isso aqui vai dar um pulso, esse aqui vai ficar 0, daí pela inversão vai ficar 1, o EOC fica 1 e o clock fica funcionando. Aí o clock faz o quê? Faz com que esse contador comece a contar de novo, e ele vai subindo em rampa até quando? Até quando o VAX for maior que o VA, e daí acontece isso de novo. Daí o EOC vai para 0, né? Esse aqui vai para 0, esse aqui para de contar e ele armazena o resultado. Obviamente que esse EOC barrado ele vai para um outro sistema para dizer, ó, vai para aquele sistema que a gente já viu também, que ele é um armazenador de dados lá, vocês lembram dele? Que daí esse EOC, por exemplo, ele é aquele load lá do armazenador de dados lá. A gente viu, né, que utiliza lá o flip-flop do tipo D. Tá? Então é outra coisinha que a gente viu também que poderia ser utilizado no teu sistema. Tá? Ó, tá a representação do gráfico aqui, né? Dá o start, aí zera tudo, o EOC daí fica ali em 1, vai somando até atingir o valor. Tá? Aqui então eu tenho um resumão do que a gente viu até agora, tá? Veja, aqui eu tenho o sinal VA, que está aqui na entrada. Aqui eu tenho esse conversor analógico digital, que em rampa digital, por exemplo, de 8 bits, né? Tem um clock que ele pode estar vindo, por exemplo, desse microcomputador, que poderia ser o Arduino. Né? Esse Arduino, então, ó, envia um sinal de start lá para esse conversor analógico digital e envia também o clock. Ele vai estar fazendo a leitura da analógico digital de algum lugar. Quando, então, o sinal de VOC ele vai para 0, ele informa então o microcomputador, o Arduino, né, que o sinal acabou, que a conversão acabou, e daí o Arduino, por exemplo, ele lê essa saída digital, tá, e armazena. Agora tem um probleminha, tá? Ó, verifique esse gráfico aqui embaixo. Olha só, tá aqui, o Arduino vem e manda fazer a conversão, sinal de start. Aí o sinal EOC, ele é 0, né? Ele vai começar, aí o conversor analógico digital vai começar a fazer com que o VAX suba em degrau, né? Em formato de rampa. Ele vai subindo, subindo, até atingir o valor de conversão. Aí nesse ponto, ó, o EOC vai a 0 e o Arduino faz, o microcomputador, né, faz a leitura do sinal digital. E depois ele manda subir de novo. O start, vem o sinalzinho de start, manda subir de novo, vai subindo e até atingir o próximo valor. Verifique o sinal VA. Aqui ele não é um sinal constante, é um sinal que está variando no tempo. Aí o que acontece? Ó? Se vocês verificarem, ó, se o sinal VA na primeira conversão ele tem um valor maior do que na segunda, olha só o que acontece com o tempo. Ó. O tempo T0 até 1, ele vai ser maior que o tempo de conversão entre T1 até o T2. É porque, como o valor de VA é menor, ele vai ter que contar uma rampa menor também. Tá? A mesma coisa vale para o outro tempo, entre T2 até T3. Tá? Então verifique que o tempo não é constante de conversão. Outra coisa, se eu estou fazendo a conversão analógica para digital, por exemplo, estou fazendo a leitura de um sinal que está vindo da antena para um celular, eu vou jogar para dentro de um processador ali de um celular, o que vai acontecer? Ele vai ter que armazenar tanto a amplitude quanto o tempo. Se eu quiser, por exemplo, reconstruir esse sinal de forma digital para analógico de novo, por exemplo, se for colocar o som no alto-falante do celular, que vai vir para os nossos ouvidos. Né? Então veja que eu preciso memorizar tanto a amplitude quanto o tempo, o que não me parece uma coisa boa, né? Porque eu vou ter que precisar de mais memória para armazenar tempo e amplitude. Se eu tivesse, por exemplo, uma taxa de conversão constante, eu precisaria apenas armazenar a amplitude. É porque o tempo, como a taxa de conversão é constante,
Então eu armazenaria apenas amplitude, o que facilitaria e muito a conversão, né, a reconstrução do sinal. E além disso, eu não precisaria de uma memória tão grande assim. O método então que facilita esse armazenamento de dados, né, e essa conversão de analógico para digital se chama conversor analógico digital de aproximações sucessivas. Tá? Como é que ele funciona? Ele funciona da seguinte forma. Vamos dar uma olhada nessa caixinha aqui primeiro. Ó. Essa caixinha não, esse circuito aqui à esquerda, né? Olha só. Aqui eu tenho é um circuito parecido com aquele que nós discutimos anteriormente, só que ele vai testando bit a bit, tá? Esse então é um sistema que ele é o mais utilizado. Ele tem um tempo de conversão menor do que aquele anterior que a gente viu. Além disso, ele tem um valor fixo de conversão e ele testa bit a bit, tá? Então vamos lá. Atenção, VA, eu vou adicionar, eu vou colocar aqui também. Vou comparar com VAX, tá? Eu vejo que aqui eu também tenho um conversor digital analógico, tenho um registrador, só que eu vou fazer algumas mudanças, tá? Vou fazer o seguinte, ó. Tem o sinal de start, também tem o OSC, tem tudo que tinha antes, tá? Só que agora eu vou ter esse registrador de controle, tá? Que ele vai testar bit por bit. Então vamos lá, digamos que seja 4 bits. Ele vai começar testando o bit MSB, que é o bit que tem o sinal maior, tá? Digamos o mais significativo. Ele vai verificar se o VAX é maior ou não comparado com o VA. Tá? Então vamos seguir aqui e depois ele faz a mesma comparação dos outros bits a seguir até chegar no bit LSB, que é o menos significativo. Tá? Vamos analisar esse diagrama aqui. Ó. Começando aqui, ó, Start. Primeira coisa que ele faz, ele pega e reseta todos os bits. Tá? Então ele não vai ter rampa de subida, ele vai simplesmente resetar todos os bits ali na saída. Então o que ele faz? Ele vem aqui e direciona, começa a analisar, inicia no bit MSB. Tá? Esse aqui, né? Olhando esse bit MSB. O que ele faz daí? Ó? Ele faz o bit MSB do teu registrador de controle igual a 1. Tá? Depois o que ele faz? Ó? Ele compara, daí aqui na saída o que eu teria? Teria 1, 0, 0 e 0. Tá? O VAX ficaria igual a 1, 0, 0, 0, 0. E aí ele compara esse valor com a minha entrada VA. E verifica se é maior ou é menor. Tá? Se ela for maior, ó, se VAX é maior que VA, o que ele faz? Ele reseta o bit. Ele reseta aquele bit. Então ele faz o seguinte, ele vem e bota 0. 0 e aí fica tudo assim, ó, tá? Certo? E daí ele bota 0. Depois ele pergunta, ó, todos os bits foram verificados? Não, que eu acabei de começar no MSB. Daí ele bota aqui, ó, vá para o próximo bit menos significativo. Daí ele viria para qual bit? Ó? Ele viria para esse bit aqui. E faria o quê? Novamente, ele vem aqui e coloca 1 isso aqui, ó, tá? Ele vem e coloca 1. E ele vai lá e coloca 1 e verifica, ó, o VAX é maior? Se ele não for maior, ele deixa esse bit igual a 1. Digamos que ele não é maior, deixa igual a 1. Então vai escrever 0, 1, e ele vai para o próximo bit e faz a mesma coisa. Ele analisa, ele vem, coloca 1 no próximo bit menos significativo e faz o teste novo. Se ele for menor, ele mantém 1 e assim por diante, tá? Depois que ele testar todos os bits, ele informa daí lá na saída, ó, a conversão está completa e o resultado está no registrador. Isto é, aquele sinal VOC, ele vai a 0, e você pode fazer a leitura. A coisa mais fácil que tem para você entender isso aqui é fazer um exemplo. Então vamos fazer um exemplo com esse cara aqui, ó. Tá aí. Então tá aqui o nosso conversor. Digamos que eu inicie com esse valor. Tá? O VA é 10,4.
Então, ó, a primeira coisa que ele faz, eu acho que eu vou botar aqui ao lado, mais pro lado, para ficar mais claro aqui. Deixa eu escrever aqui. Então vamos lá. Primeira coisa que ele faz, ele coloca todo mundo igual a zero. Tá? Então vou botar aqui, ó, vamos botar aqui 0. Isso aqui é Q0, Q1, Q2 e Q3. Ele vai lá colocar todo mundo igual a 0. Então vamos chamar isso aqui de tempo 1, tá? Porque aí nós temos que ter uma linha de tempo, né? Isso vai acontecer. Então ele vai lá e bota todo mundo igual a 0. Aí depois, lá pelaquela regra, o que ele faz? Ele vem, pega o bit MSB e coloca igual a 1. Tá? Deixa eu ver aqui, ó. Vamos botar aqui o valor VAX também, né? E esse aqui, vamos botar o tempo, né? Peraí. E esse é o tempo. Não vamos usar o tempo. Vamos deixar só o VAX. Tá, então ele vai lá e bota o VAX. Ó, então o VAX era 0. E depois ele bota o VAX 1000. Isso equivale a 8 volts, por exemplo. Tá, então, ele vai comparar 8 volts com 10.5. Porque o meu VA, né? Desculpa, é 10,4, né, volts. Aí o que ele faz? Olha, o VAX, nesse caso, ele faz a pergunta, né? O VAX é maior que o VA? Ó, se sim, aí o que ele faz? Ele bota o MSB, vai ser 0, né? E se não, aí o MSB, que foi analisado, o bit, né? É igual a 1. Deixa eu só verificar se é isso mesmo. Se sim, ele reseta o bit para 0. Tá, ele reseta o bit para 0. E se não, ele mantém. Tá. Então ele é maior? Não. Né? Porque 8 não é maior que VA. Então ele mantém o valor ali. Tá? Então vamos lá. Então ele mantém o valor e vai para o próximo bit. Ó, no próximo bit, o que ele faz? Ele vem aqui e eleva isso aqui a 1. É porque ele volta lá para aquela rotina, né? Ó, ele viu, o VAX não era maior. Então o que ele faz? Ele mantém o 1, né? Porque se ele é maior, ele é 0, mas como ele não é, então ele mantém o 1. Então manteve o 1 e vem e coloca 1 para o próximo bit menos significativo, que seria o Q2. Aí 1100, vamos usar a calculadora para ver, ó. Então, vamos botar no binário aqui, ó, 1100, ó, é equivalente a 12 no decimal. Então, isso aqui é equivalente a 12. Aí, o que ele faz, ó? Então, ele já analisou o bit Q3, e finalizou, agora está no Q2, e ele verifica, ó, o VAX, ele é maior que o VA? Sim, ele é. Então, ele zera esse bit. Então, ele faz o seguinte, ó. Ele faz isso aqui de novo, ó. Então, ele volta para 8. Só que daí ele faz o que? Ele vem e agora ele vai testar o bit Q1. Então o que ele vai fazer com o bit Q1? Ele vai colocar esse bit em 1. Agora 1010, vamos verificar que valor que é esse, ó. 1010, ele é igual a 10, né? Então ele vem para 10. Aí ele pergunta, ó, o VAX é maior que o VA? Não, né? Porque 10 é menor que 10.4. Então ele mantém aquele bit. Vai ficar 1, 0, 1, 0. Então ele mantém o 10. E agora ele vem e troca o último bit, que ele vai testar o último bit, né? 1, 0, 1 e 1. Esse valor vai dar quanto? Vamos verificar. 1, 0, 1 e 1. Esse é equivalente a 11.
Então, equivalente a 11. Aí ele pergunta, 11 é maior que VA? Sim. Então ele zera esse bit. Então vai ficar 1, 0, 1, 0. E o valor mais próximo que ele chega, porque ele já testou agora todos os bits, os 4 bits, é 10. Então ele armazena esse valor 10. Na verdade, ele não armazena o valor 10, ele armazena o valor digital. Então ele diz que o valor mais próximo que ele tem, que o valor 10,4 volts, ele vai se transformar no valor 10, né? Mas é bem diferente, 10,4 e 10. Bom, se você quer o valor mais preciso, daí você precisa aumentar a quantidade de bits, tá? Isso aqui eu peguei 4 bits só para ficar fácil a análise, tá? Mas ele fez a conversão, então, de analógico para digital, e ele armazenou o valor 1010, que é 10, tá? Aqui, ó, tem um gráfico que mostra isso também, ó. Ele começa em 0, ele vai lá e bota o VAX para 8, certo? Aí o que acontece, ó? Ele testa o primeiro bit. Aí ele vê que 8 é menor que 10.4, então ele mantém aquele bit. Depois ele vai lá e testa outro bit, ó, vai lá para 12, certo? Compara e vê que é maior. Aí ele faz o que? Ele zera aquele bit, né, que seria o próximo MSB, né? Daí ele vai lá, ele volta para 8. Testa, aí troca o terceiro bit, o bit que é 1, passa para 1. Aí ele sobe para 10. Aí ele vê, ó, 10 é menor? É maior? Não, então ele mantém o 1 para o Q1. Depois ele testa o último, aumenta o Q0, bota para 1. Aí ele vai lá para 11, ó. É maior? É, então ele zera. E daí ele finaliza com o valor de 10. E a conversão é concluída. Tá? Verifiquem que aqui eu tenho um tempo de conversão constante, isto é, ele levou 4 ciclos, né, para testar esses 4 bits. Tá? Independente do valor de VA, ele vai só testar 4 vezes e ponto final. Então eu tenho o tempo de conversão constante, eu não preciso armazenar o tempo de conversão, porque ele é sempre o mesmo. Se eu quiser reconstruir o sinal, fica bem mais simples de fazer isso. E veja, eu precisei apenas de 4 ciclos para fazer isso. Lá com aquele contador, se o valor de VA é muito grande, eu poderia levar muito mais tempo. Ou muito menos tempo se o valor de VA fosse pequeno. Então veja que esse aqui é o conversor mais utilizado e ele é de certa forma bem simples para implementar, né? Então por isso que ele é muito utilizado. Esse circuito analógico ou um circuito comercial, deixa eu procurar aqui na internet um deles, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Ele tem um circuito integrado comercial que ele é o ADC 0804. Vamos dar uma olhadinha nele. Deixa eu ver se eu tenho aqui o datasheet. Vamos pegar nesse aqui mesmo. Esse da Texas Instruments aqui de 8 bits. Tá. Deixa eu ver se tem o circuito interno dele. Esse circuito interno dele está meio complicado. Deixa eu pegar aqui no outro livro aqui então. Só um minutinho. Deixa eu verificar aqui. Aqui, ó. Tá, vamos colocar aqui na tela para vocês, ó. Opa, não é isso aqui. Esse aqui, ó.
Esse aqui é o circuitinho, então, o ADC0804. Esse aqui é uma forma convencional que vocês podem montar ele, tá? A mesma coisa vale para o que eu falei do conversor digital para analógico, vale para o analógico digital, tá? Por exemplo, o Arduino às vezes não tem, tá? Você comprou um Arduino mais barato, daí você quer botar externamente ou por alguma outra razão, né? Então você pode vir adicionar, ó, veja que aqui eu tenho esse circuito, ó, eu compro esse cara aqui, mas como eu falei para vocês, ele tem que estar conectado aqui com o microprocessador, tá? Porque esse microprocessador é o que vai fazer a leitura dos dados no momento da conversão. Então eu tenho ali, por exemplo, 8 bits, ele vai informar o microcontrolador através de uma interrupção, para quem entende mais microcontrolador, né, vai ter uma interrupção dizendo, olha, fez a conversão, agora pode armazenar o resultado digital, tá? Então é um circuitinho que vocês poderiam montar, né, tem vários componentes que você tem que botar externamente, tá? Mas não é tão complicado assim, tá? Então essa é uma das formas de você fazer uma conversão analógica digital, e é uma das mais utilizadas, tá? Recomendação minha é o seguinte, se você vai comprar um dispositivo, por exemplo, um Arduino, compra um pouquinho melhor, né? Uns que já tem a conversão analógica digital, aí você não precisa ficar montando circuitos externos que pode prejudicar ainda mais, e às vezes acaba saindo mais caro, tá? Então tem muito dispositivo atualmente no mercado, né, que você pode utilizar, então compra um que já vem com uma interface ali, né, mais legal, tá? Que tenha conversão analógica digital e digital analógico, tá? É bem comum, né? Hoje está bem barato essas coisas eletrônicas, né? Então eu não vejo problema quanto a isso. Eu não montaria um circuito desse externamente, tá? Eu acho que vale mais a pena pegar um dispositivo mais robusto, não, mas que tenha uma interface legal, né? Tá? Pessoal, eu acho que da aula de hoje, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tem mais alguma coisinha? Ah, tem mais uma coisinha assim. Tem o circuito Sample Holds. Que veja, o que é o circuito Sample Holds? Digamos que tu vai fazer essa conversão para esse conversor analógico digital, tá? Essa conversão analógica digital. Veja que é interessante que eu tenha um circuito chamado Sample Hold. Deixa eu botar a figurinha desse circuito aqui para vocês entenderem melhor. Porque, veja, no momento que eu vou fazer a conversão, é legal que eu mantenha a tensão constante no momento que eu vou fazer a conversão, tá? Já vou mostrar o porquê, ó. Deixa eu copiar aqui, ó. Não, ainda não consegui copiar, só um minuto. Aqui, ó. O nome desse circuito aqui é Sample Hold. Então é Sample, de amostrar, né? E Holds. Ele segura. Ele amostra e segura. Por que isso, ó? Porque veja, eu estou fazendo a leitura de um sinal analógico. Está aqui. Primeira coisa, é bom eu ter uma determinada isolação, tá? Entre o valor que eu estou lendo, porque sinal analógico, sei lá, pode dar uma variação grande de tensão, ou pode ter ruídos que não são muito legais. Para quem? Para o circuitinho que eu estou enviando o sinal. Por exemplo, o Arduino. Então veja, olha só esse circuito como é que ele é, ó. Ele tem um amplificador operacional, que aqui a gente sabe que a corrente é zero, a corrente que entra aqui nele, é nesse amplificador operacional. Então veja, já é uma forma boa de fazer uma leitura de um sinal, né? Então, tu não tem corrente entrando no teu circuito, isto é, tu não vai estar afetando o circuito que tu vai estar lendo, né? Aí esse sinal a gente viu que isso aqui é um buffer, é um seguidor de tensão. O sinal que está aqui, ele vem parar aqui, né? Que, por exemplo, aqui então vai ser V0 também. Então é o seguinte, ó, aqui está o valor V0, que é o sinal que eu tenho lá, o VA. Aí eu tenho um sinal que é aqui, ó, o sinal digital de controle. Esse sinal digital de controle é o momento em que eu controlo esse cara, ele vai fechar essa chave. Aí o que ele vai fazer? Ele vai fechar essa chave
e vai carregar esse capacitor com a tensão que eu estou impondo sobre ele, né? Que seria o V0 e que seria igual ao VA. Mas essa entrada digital de controle, ela vai fechar essa chave, vai carregar o capacitor e depois ela vai abrir de novo. Por quê? Porque isso aqui é o que vai fazer a amostragem. Então ele vai amostrar o sinal, isto é, ele vai carregar esse capacitor com o sinal e vai abrir de novo. Quando eu abro esse sinal, ó, o que vai acontecer? Esse capacitor ele vai ficar ali paradinho. Ele vai ficar ali paradinho, carregado com uma determinada tensão. E que tensão? Com a tensão V0. Então ele carrega o capacitor e depois abre a chave de novo. E agora, se tiver uma influência externa aqui de VA, ele não vai alterar esse valor desse capacitor V0. E esse capacitor V0, então, depois vai passar para onde? Vai ser utilizado para a minha conversão. Tá? Por que isso? Porque daí eu fico imune a esses ruídos externos, aqui a variação longa, aqui, a variação de VA. Então veja, esse sample hold vai fazer o que? Esse sinal aqui, que ele é, por exemplo, ele está alterando, né? O sample hold vai fazer isso aqui, que sinal. Vou pegar, deixa eu refazer esse sinal. Digamos que é um sinal assim, né? Tá? Então ele vai fazer o que? Ele vai pegar o sample hold e vai, faz a amostragem, armazena. Faz a amostragem, armazena. Faz a amostragem, armazena. E assim por diante, tá? Por quê? Porque já pensou se eu for fazer a conversão exatamente nesse ponto aqui? Não vai dar certo, né? Ele pode pegar, por exemplo, só a metade do valor, ou um valor errado, devido ao chaveamento ali. Então veja, o que ele faz? Ele armazena, ele faz a amostragem nesse ponto. Vamos botar aqui S de sample. Então ele faz o sample aqui. Aí eu posso sincronizar o meu microcontrolador para fazer a leitura. Em que ponto? Eu posso fazer a leitura aqui, bem no meio. Onde eu não vou ter ruído externo. Ou, tipo, eu vou ter certeza do valor que eu vou estar medindo, tá? Porque se eu faço a leitura bem nesse ponto, aí tu não vai ter muita certeza do valor, né? Tu não sabe se é esse valor aqui ou o outro. Ou, às vezes, até algum ruído. Então, veja, não é interessante eu fazer a amostragem e fazer a leitura ao mesmo tempo. E fazer a conversão do analógico digital ao mesmo tempo. É interessante que eu faça a amostragem e faça a conversão entre os dois pontos, entre a amostragem atual e a próxima, para não ter problema de leitura, de conversão. Tá? Então, é normalmente feito dessa forma. Tá? Uma outra forma de fazer é com rampa, né? Imagina uma forma de onda triangular. Tá? Por exemplo, se eu tenho uma forma de onda triangular, né? Esse aqui é o meu período da forma de onda. Por exemplo, eu posso fazer assim, eu posso fazer, por exemplo, vamos dizer, o sample, a amostragem aqui. E eu posso pedir para fazer sempre nos picos, né? E nos vales, eu posso pedir para fazer a conversão. Tá? Ou também pode fazer a amostragem tanto no vale quanto no pico, né? Então eu posso fazer a amostragem aqui também. Aí durante esse tempo aqui, deixa eu apagar esse outro aqui, eu peço para ele fazer a conversão aqui, bem no meio. Dependendo do microcontrolador, tu tem essas escolhas, tá? Tu pode fazer tu tem essas opções. Mas veja, é interessante então que quando eu faço a conversão de analógico para digital, o valor não se altere, tá? Ou eu não faça nenhuma amostragem nesse período que eu for fazer a conversão, para que não tenha erro na conversão, tá? Aí você utiliza então esse dispositivo chamado sample hold. Novamente, se o teu Arduino, o teu microprocessador, microcontrolador, teu microcomputador não tem esse sample hold, você pode utilizar um circuito integrado comercial. Deixa eu ver um outro circuito integrado comercial. Eu tenho o nome dele aqui, é o AD781. AD781. Ele é bem simplesinho, né? É um circuito integrado bem simples, tá? A Sample Hold Amplifier. Deixa eu ver se ele tem algum desenho esquemático aqui.
Não, eu acho que não. Ele é tão simples que não precisa. Tá, mas está aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, é um... Vamos ver aqui, é uma interface com esse AD674. É o que isso aqui? Eu não sei exatamente o que é esse outro aqui, mas normalmente quando o fabricante coloca esse outro circuito é porque é interessante que ele utilize ele junto. Bem provavelmente que... Ah, não, ele é um ADC, né? Exatamente aquilo que a gente falou. Ó. Ele tem um sample hold, que é o AD781. Aí veja, ó, esse AD674, ó, ele está aqui, ó. Ele é um conversor analógico digital de 12 bits de alta velocidade. Então veja, ele mesmo, ó, ele já diz em que momento que vai fazer a conversão, tá? Ó, porque aqui no ponto 7, ó, bem provavelmente que esse aqui é o sinal que ele vai enviar para fazer a conversão. Tá? Então você ainda pode projetar ele para fazer a conversão. Tá? Então veja, normalmente são casados assim, né, os dispositivos, tá? Pessoal, agora sim, tá? Eu acho que foi tudo que eu tinha para falar sobre a interface entre sistema analógico e digital. Então, eu vou deixar alguns exercícios também sobre esse tema. E a gente conversa então na próxima aula. Agradeço a presença virtual de todos e até mais. Tchau.